Bom dia, irmãos. A aula hoje será trazida pelo professor Nicolau, ou Klaus, e com certeza todos nós vamos conseguir nos identificar com ele. Queremos começar essa aula com uma oração. Senhor Deus, muito obrigada, porque nós podemos ter certeza de que nós não estamos sozinhos, mesmo quando nós estamos isolados, cada um na sua casa. Te louvamos, Senhor, porque com tua onipresença nós podemos ter essa certeza e porque a tua palavra, fiel e verdadeira, nos garante isso. Te pedimos, Senhor, que tu nos ensines nessa aula hoje, Senhor. Ajuda-nos a ver o que tu queres ainda mudar nas nossas vidas, como nós precisamos ser transformados. E ajuda-nos também a usar aquilo que nós aprendemos para abençoar os outros, para consolar e para edificar quem estiver precisando. Te pedimos, Senhor, que contribua para o fortalecimento do teu reino e também da nossa igreja. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia. O nosso tema de hoje é o que muitos consideram o mal ou a doença do século, a solidão. Soa estranho? Como assim? Vivemos conectados muitas horas por dia, com centenas de amigos nas redes sociais. Por isso, precisamos cada vez menos de encontros pessoais e a pandemia agora ainda ajuda a justificar isto. As redes podem ser uma bênção, mas para muitos substituem os encontros cara a cara e a comunhão e provocam solidão. Isso atinge idosos e jovens. Pesquisas mostram que 30 a 40% dos jovens se sentem solitários. A solidão pode levar a doenças físicas e morte prematura, de acordo com pesquisas. Por que solidão? Numa comunidade, você pertence à comunidade, o que é feito de laços duradouros, comprometem você. E todo rompimento posterior é algo traumático. Ao contrário, a rede pertence a você. Ela lhe permite ficar na zona de conforto e buscar bem-estar, selecionando o que fala e o que ouve e desligar no momento em que se tornar pessoal demais ou desconfortável. Em princípio, nada de errado, mas isso não compromete ou cria laços humanos sólidos, que são a base da comunhão. Afirma uma usuária: estou evitando entrar no Instagram, porque sempre que entro, vejo as pessoas muito felizes. Isso me faz ficar mais triste ainda. Ela que está se recuperando de uma situação traumática. E por ora não suporta ver a vida perfeita dos outros. O homem pós-moderno é individualista. De um lado, deseja estar em sociedade que atende às suas necessidades e lhe ajude a atingir esses objetivos, mas, por outro, quer preservar sua privacidade e autonomia. Quer ser autêntico e não conformado com o que os outros lhe queiram impor. Família, sociedade e igreja, ser livre, seguindo seu coração e expressando isso ao mundo. Procura uma igreja que possa ajudá-lo a encontrar e expressar a si mesmo, que lhe mostre o caminho para uma fé como ajuda terapêutica na busca de autorrealização, entretenimento e valorização pessoal, e não lhe imponha alguma ortodoxia limitadora. E se a igreja atual não o atende, procura outra, o que agora na pandemia estará à distância de apenas um clique. E que não lhe exija compromissos ou envolvimento, que outros façam o trabalho de construção. Mas o preço dessa independência e individualismo são a solidão e a insegurança. Como disse um filósofo moderno, cada um de nós imerso em sua própria arrogância, esperando por um pouco de afeição. Mas não vamos generalizar. A solidão também pode ter outros motivos. A cidade grande, com todos os seus perigos, exige para nossa segurança manter distância e barreiras e ser cuidadoso com quem se relacionar. Erguemos muros de proteção cada vez mais altos contra o desconhecido. A pandemia obrigou muitos de nós a trabalhar e permanecer em casa.
longe do convívio social com colegas e amigos. O contato através da internet restringe a comunicação aos assuntos do trabalho. Ficamos de fora do que acontece de fato no grupo e o nosso chefe não enxerga mais a nós, mas apenas o resultado do nosso trabalho. Portanto, é muito mais fácil sermos substituídos por outra peça na máquina. No grupo de amigos, circulam apenas informações que lhes convêm. As pessoas se tornam mais formais e críticas. Afastar-se do grupo que ousa questioná-lo custa apenas um clique. Teletrabalho pode causar ansiedade, estresse, solidão e depressão. As livrarias e a internet estão cheias de boas receitas para vencer a solidão provocada pelo teletrabalho. Mas a mobilidade crescente do trabalho e da vida também podem ter nos empurrado para ambientes novos e muito diferentes, nos quais somos totalmente estranhos. Muito afetados são também os imigrantes e refugiados. Além disso, doença e idade também afastam do convívio social. Um estudo conduzido conjuntamente pela Universidade de Harvard e outras mostrou que pessoas solitárias costumam espalhar o seu modo de encarar a vida a quem o cerca e que, após um tempo, esse grupo acaba se posicionando também à margem da sociedade. Isso parece estar realmente acontecendo também por aqui. Neste mundo online, podemos obter o que precisamos socialmente, serviços, educação, lazer, praticamente sem contatar ou socializar com outras pessoas. A gravidade desse problema obrigou o governo do Reino Unido a estabelecer políticas públicas e verbas para tratar da solidão de que sofre um quinto dos seus cidadãos, e até nomear uma ministra da solidão. De fato, as mídias sociais reduzem a necessidade das pessoas de socializar no mundo real. No mundo online, as relações sociais estão baseadas na liberdade total de simplesmente desligar quando a coisa se torna desconfortável. Essa vida online, ela é confortável e traiçoeira, mas é uma questão de opção. Essa independência torna desnecessário contatar outras pessoas. Uma pesquisa da Cruz Vermelha mostrou que 40% dos suecos vivem uma vida de solidão. Muitos acabam se acostumando a essa solidão, criando substitutos seguros, na busca de lazer e encontrando afeto no companheiro. Podem estar solitários e anônimos no meio da multidão e até em igreja. As estatísticas nesses países indicam que a solidão de jovens não é menor que a dos mais idosos. Mas, infelizmente, também muitos jovens crentes são afetados. Converteram-se bem cedo, seu desenvolvimento parecia normal. Participavam de todas as atividades da igreja, mas, de repente, essa participação se tornou irregular e eles começaram a andar por caminhos diferentes. Um motivo pode ser a solidão e a sensação de não serem compreendidos. Afastam-se cada vez mais, podendo procurar outras pessoas com quem se sentem mais valorizados e que confirmam suas posições. Passam a viver dos dois lados. O que pode ser feito nesse caso? Talvez já seja tarde. Mas tenhamos ouvidos, casos e corações abertos para suas inquietações e procuremos facilitar-lhes bons contatos. Mas, além do individualismo, há outras circunstâncias que levam de modo mais ou menos válido para a solidão a que podemos estar sujeitos. Ser abandonado, conflito e adversidades, luto e perda, transições na vida, vergonha e timidez, fragilidade dos laços afetivos, insegurança ou preocupação o que vão pensar de nós. Essas circunstâncias, além do nosso pecado e sua desobediência, podem, então, provocar a solidão. Mas, mais importante, ela pode ser provocada também por nossa obediência e coragem. A solidão que vem de ser discípulo do Senhor.
Em Filipenses 3:10, apóstolo Paulo fala de participar dos sofrimentos de Cristo, tornando-se como ele na sua morte. Em 2 Timóteo 3:12, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Torres escreve sobre isso. A solidão do cristão pode resultar do fato de ele andar com Deus num mundo que não quer nada com Deus. Um andar que o leva forçosamente para longe do companheirismo do mundo não regenerado. E porque em seu círculo de amigos há tão poucos que compartilham suas experiências interiores, ele é forçado a andar só. O homem verdadeiramente espiritual é, na verdade, esquisito. Por isso ele ganha a reputação de ser maçante e sério demais, e assim é evitado. É esta verdadeira solidão que o lança de volta a Deus. Por outro lado, diz Tozer, a frequência de tantos cristãos modernos consiste em que eles se sentem demasiadamente à vontade no mundo. Em seu esforço para conseguir ajustamento à sociedade, perderam seu caráter de peregrinos e se tornaram parte essencial da mesma ordem moral contra a qual fomos enviados a protestar. Não são solitários, mas também não estão em busca da santidade. Mas há um tipo diferente de estar sozinho, diferente da solidão, que nós chamamos de solitude. Já no primeiro século da Igreja cristã, houve crentes que não aceitaram a vida mundana que havia penetrado nas suas igrejas e se retiraram para terras desertas, distantes, onde pudessem viver uma vida santificada, sozinhos ou com irmãos. Disso surgiram os mosteiros, que durante bastante tempo foram centros de renovação e forneceram muitos líderes da igreja. Essa tradição de vida monástica depois levou à criação de ordens contemplativas, como os cartuchos que existem até hoje, dedicadas ao silêncio, oração e outros recursos ascéticos, como meditação. Dizem eles, nos empenhamos para, no silêncio e na solitude, encontrar a Deus. O nosso entendimento é diferente. Jesus nos chama para sermos sal e luz, não fugir da sociedade, mas ser a levedura que transforma toda a massa do pão. Quando o sal perde a sua capacidade de salgar, só lhe resta ser jogado fora. Por isso, na teologia, diferenciamos solidão de solitude. Solidão é sentir-se só, com grande falta, um vazio interior, leva a fugir do silêncio e buscar a distração constante e a multidão. Solitude é saber estar só com um propósito, em silêncio e isolamento voluntários, buscando a intimidade com o Senhor. Richard Foster escreveu todo um capítulo sobre a solitude no seu best-seller Celebração da Disciplina. A Bíblia relata muitos momentos de solitude na vida de Jesus. Ele começou seu ministério passando 40 dias sozinho no deserto. Depois, antes de escolher os 12 discípulos, ele passou a noite inteira sozinho no monte deserto. Outra ocasião, após a alimentação miraculosa de 5.000, Jesus mandou que os discípulos partissem. Então ele despediu as multidões e subiu ao monte a fim de orar sozinho. Mateus 14, 23. Com 3 discípulos, ele buscou o silêncio de um monte solitário como palco para a transfiguração. Enquanto se preparava para a mais sublime e mais santa obra, Jesus buscou a solitude do jardim de Getsêmani. Outros homens de Deus também tiveram experiências de solitude. Moisés foi preparado para a sua missão na solidão e chamado em momento solitário. Mais tarde, recebeu os mandamentos em situação de completa separação. Também o caso do profeta Elias, após o confronto com os sacerdotes de Baal no Monte Carmelo. Jezabel, esposa do rei Acabe, resolveu mandar matá-lo. Então Elias fugiu para o deserto, escondeu-se em uma caverna e pediu para morrer. Então Deus se revela a ele
e providencia cuidado para ele e o livra da solitude, ou melhor, neste caso, da solidão. Elias sentia-se sozinho porque julgava ser o único que ainda amava e obedecia a Deus. Mas o Senhor lhe disse que saísse e fosse juntar a outros 7.000 que também amavam a Deus, o mesmo Deus a quem ele servia. Então, através da comunhão com aqueles que professam o amor e a fé em Deus, nos libertamos da solidão. Quando tentados a nos esconder em nossas cavernas, como Elias, que possamos experimentar a presença real de Deus em nossas vidas. Você não está só. O fruto da solitude é o aumento da sensibilidade e compaixão por outros. Surge uma nova liberdade para estar com as pessoas. Há uma nova atenção para as suas mágoas. A disciplina da solitude abrirá a porta. Você está convidado a vir e ouvir a voz de Deus em seu silêncio todo abrangente e maravilhoso, suave e amoroso. O teólogo Dietrich Bonhoeffer também escreveu: aquele que não pode estar sozinho, tome cuidado com a comunidade. Aquele que não está em comunidade, cuidado com estar sozinho. Cada uma dessas situações tem de si mesma profundas ciladas e perigos. Quem desejar a comunhão sem solitude, mergulha no vazio de palavras e sentimentos. E quem busca a solitude sem comunhão, perece no abismo da vaidade, da autoenfatuação e do desespero. Essas recomendações todas foram para que o crente tratasse a solidão e solitude na sua própria vida. Mas a Bíblia também nos traz uma outra linha de orientação. Como nós, igreja, devemos lidar com a solidão dos nossos irmãos. E por isso, vamos nos exercitar na solitude para poder tratar da nossa solidão e daquela dos irmãos. Para crescer, você precisa ter compromisso e relacionamento com Deus. E a única forma de tê-los é através do seu corpo, a igreja. A palavra comunhão no grego original é koinonia e literalmente significa vida compartilhada. Todos necessitamos compartilhar nossas vidas e nos sentir parte de uma comunidade. Paulo coloca isso muito claramente quando ele compara a igreja com o corpo de Cristo em 1 Coríntios 12, de 4 a 27, com recomendações muito claras de como nós nos devemos portar dentro como membros desse corpo. Uma outra passagem. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Qual o significado deste amor? Comunhão de vida, comunhão no amor, comunhão no serviço. Este foi o texto do sermão do pastor Robert Schmidt no nosso casamento, e é o que tem nos orientado desde então. E foi o que caracterizou a igreja também no seu princípio, como relatado em nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiram o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Portanto, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Romanos 12, versículo 10. Portanto, para crescer, você precisa ter compromisso e relacionamento com Deus. E a única forma de tê-los é através do seu corpo, a igreja. Para finalizar, a receita contra a solidão. Disse Jesus: um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros
como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13, de 34 a 35.